Oi, professor, tudo bem? O meu grupo é a Alice e a Sofia, e eu, Maria Eduarda. Você já parou por um instante e observou tudo ao seu redor? A cadeira que você está sentado, a tela que você usa todos os dias, roupas que você veste, os aplicativos que você acessa, tudo isso passou pela mão de um designer. Agora, imagina um futuro em que grande parte das criações não sejam feitas por humanos, e sim por inteligência artificial. Parece algo distante, mas não, já está acontecendo. Hoje, uma IA consegue criar imagens, desenvolver logotipos, sugerir projetos, gerar ideias em pouquíssimos segundos. Antes disso, surge uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável. Se as máquinas conseguem criar, qual será o nosso papel? Hawkins alertava que a inteligência artificial poderia superar os humanos em diversas áreas. Quando pensamos nisso, é natural sentir curiosidade, medo e ansiedade. Mas talvez a questão não seja que as máquinas serão melhores do que nós. Mas talvez a pergunta seja: o que torna uma criação verdadeiramente humana? Quando pensamos em design, pensamos muito sobre a estética, mas design não é sobre a aparência, é sobre entender pessoas. É perceber necessidades que nem sempre são ditas, ter soluções para problemas reais. Uma inteligência artificial, ela pode gerar centenas de alternativas em segundos, milhões de dados em segundos. E pode identificar padrões, porque ela funciona por meio de padrões. Mas ela não sente frustração, ela não vive experiências, ela não tem memórias e, claro, não entende emoções da mesma forma que um ser humano. Por exemplo, ela entende o que é a raiva, mas ela entende isso naquela caixinha. O ser humano, ele vai entender se você conta algum problema que te deu raiva, ele vai entender a raiva que você teve por aquele problema. Talvez, se fosse outro problema, seria outro tipo de raiva, vamos dizer assim. E é justamente aí que está um dos maiores desafios do futuro. Quanto mais avança a tecnologia, mais importante será aquilo que nos torna humanos. Além disso, a sociedade está mudando constantemente. Questões como sustentabilidade, inclusão, acessibilidade e bem-estar estão se tornando cada vez mais importantes. O designer, no futuro, não precisará apenas dominar ferramentas tecnológicas, porque no final das contas, design não é apenas criar objetos, é criar experiências com base em emoções e necessidades que nem sempre são ditas, que talvez você tenha que perceber por meio do que a pessoa está demonstrando para você. Você já parou para pensar que talvez a única coisa que realmente não vai mudar no futuro seja a mudança? Yuval Noah Harari fala muito sobre isso no século XXI, que a mudança será a única constante. E eu acho que isso tem tudo a ver com o design, porque antigamente a gente aprendia uma profissão, dominava algumas ferramentas e passava anos trabalhando praticamente da mesma forma, e hoje em dia já não funciona mais assim. As pessoas mudam, as ferramentas mudam, as tecnologias mudam e a gente precisa acompanhar tudo isso. Por isso que eu acredito que o designer no futuro não vai ser aquele que sabe apenas usar um software específico, e sim aquele que consegue aprender o tempo todo e se adaptar e se reinventar quando for necessário. E mesmo com o avanço da tecnologia e a inteligência artificial, existem algumas habilidades que continuam sendo extremamente humanas, que é a criatividade, a empatia, o pensamento crítico e a imaginação. Talvez daqui a uns anos a gente ainda esteja criando projetos em ambientes virtuais super avançados, trabalhando lado a lado da inteligência artificial. Mas mesmo assim, eu acredito que nesse cenário algo continuará sendo essencial, que é a nossa capacidade de dar significado às coisas. Porque a tecnologia, ela pode te ajudar a criar e projetar, mas entender pessoas, emoções e experiências ainda é algo profundamente humano. E talvez seja isso que torne o design tão importante no futuro. Então, ao pensar no futuro do design, talvez a pergunta não seja: será que as máquinas vão substituir os designers? E talvez a pergunta seja:
Como podemos usar a tecnologia sem perder aquilo que nos torna humanos? Porque o futuro, ele não será construído por algoritmos. Ele será escolhido pelas escolhas que nós fazemos no dia de hoje. E o design continuará tendo um papel essencial nisso, que é conectar pessoas, resolver problemas e imaginar possibilidades que ainda não existem. Afinal, antes de qualquer tecnologia, toda grande mudança começa por uma ideia. Porque no fim, as melhores criações não nascem apenas da inteligência, elas nascem da capacidade humana de dar significado ao mundo. Muito obrigada pela sua atenção, professor, e é isso.